A leitura sempre fez parte da minha vida desde muito cedo, mas teve um momento específico que, pra mim, virou uma chave e eu percebi que os livros eles podiam ser muito mais do que simplesmente histórias. Eu tive o privilégio de ter contato com a leitura desde muito cedo, mas era simplesmente um passatempo. Eu ia lá, pegava um livro e lia aquela história, óbvio, né? Sempre aprendia ali, porque os livros sempre acabam ensinando coisas pra gente, mesmo que sejam livros de ficção, mas não passava disso, simplesmente um hobby. Até que quando eu cheguei ali no ensino médio, no período pré-vestibular, eu parei de ler porque eu precisava estudar pro vestibular. Comecei a faculdade e o hábito da leitura ele ficou totalmente parado. Eu parei totalmente de ler. Só que essa época é uma época infernal, né, gente? A época pré-vestibular é terrível, é muita pressão para um cérebro jovem que ainda não tá formado e toda aquela pressão de que você tem que escolher uma profissão pro resto da sua vida. E quando você entra na faculdade, eu não sei como que é pra vocês, mas assim, tudo que falaram pra mim que era, quando eu cheguei lá, era tudo diferente. Então foi um período muito conturbado e eu acabei atravessando o Vale da Sombra da Morte. Fiquei assim, muito mal mesmo. E cheguei até a fazer acompanhamento médico, tomar alguns medicamentos, mas chegou num ponto onde ficou insustentável. Eu simplesmente não conseguia suportar o mundo real. Eu não conseguia, eu fiquei paralisada. Eu não conseguia existir no mundo real, era como se o mundo de verdade, a realidade, me sufocasse. Eu não sabia como lidar com aquilo, não sabia a quem recorrer, não sabia o que fazer pra aliviar essa pressão. Até que em um determinado momento, eu simplesmente fui num mercado. Outra sorte que eu tive é que na minha cidade tinha um mercado que vendia livros por R$ 10, todo tipo de livros famosos, desconhecidos, e comprei um livro, peguei um livro e comprei. Inclusive era um livro que chamava Enigma do Morango, que é um livro muito bom, inclusive. Levei esse livro pra casa e comecei a ler e me senti conectada de novo com essa coisa da leitura, com esse universo. E comecei a ler novamente. Daí eu sempre voltava nesse mesmo supermercado e comprava mais livros e foi na leitura que eu achei o meu refúgio. Eu encontrei nos livros uma válvula de escape para poder suportar a existência. E a minha relação com a leitura deixou de ser uma relação de fuga para ser uma relação de conforto. E passou a ser uma coisa prazerosa de novo. Desde esse dia que eu comecei a ler, eu não parei mais. Até 2023. Nesse período, né, nesses mais ou menos 10 anos que eu voltei com esse hábito da leitura, eu acumulei muitos livros. Eu criei uma coleção de livros muito grande, de tipo assim, uns 300 livros por aí, fora os livros do Kindle que eu tinha. E eu tinha muito amor pelos meus livros, muito mesmo. Eu cuidava muito deles, eu deixava eles guardadinhos pra não ficar expostos, pra não estragar. E cada livro eu tinha um carinho especial porque eu conseguia aprender alguma coisa com cada um deles, mesmo que fossem histórias inventadas, fantasias, distopias, coisas sobre mundos que não existem. Eu sempre conseguia encontrar um paralelo com a sociedade atual, com a realidade, e conseguia aprender e melhorar quanto pessoa, quanto ser humano mesmo. Inclusive, eu nunca entendi porque as pessoas falam que a gente não deveria ler livros de ficção, livros de fantasia, que isso é bobeira ou perda de tempo, sendo que não, na verdade você consegue aprender várias coisas, tem vários paralelos que você pode fazer e aplicar com a realidade que a gente vive. Então, eu sempre consegui fazer isso, eu sempre busquei ver uma moral da história naquilo que eu lia, principalmente porque a minha mãe sempre contava pra gente fábulas, que sempre tem uma moral da história, algo a ser aprendido. Eu sempre buscava encontrar a moral da história nas histórias que eu lia. Foi muito importante porque realmente me salvou naquele momento. Quando eu não suportava viver na realidade, foi existir dentro daquela fantasia, daquelas histórias, daqueles mundos, que me fez suportar tempo suficiente para melhorar e continuar existindo na vida real. E aí, em 2023, eu já tinha me formado, eu já estava trabalhando, eu já estava terminando o mestrado e eu apliquei para o doutorado. E eu fui aprovada.
e tive que me mudar de cidade. Então eu resolvi que seria um novo começo. E eu deixei tudo pra trás. Deixei a minha família, né, os meus pais, meu irmão, e também deixei os meus livros. Mas ao invés de deixar os meus livros lá, deixar a minha coleção de livros lá, eu resolvi doar. De vez em quando eu doava alguns livros pra algumas pessoas que eu sabia que eram leitoras também, porque assim, alguns livros eu não gostava tanto, às vezes eu lia, mas a história não conectava ali comigo, então eu doava esses livros porque não é porque eu não conectei com a história que outras pessoas não podem se conectar. Então eu sempre doava de vez em quando alguns livros para pessoas que eu sabia que eram leitoras, que também iam cuidar deles, porque assim, pra mim era muito importante que eles não fossem jogados fora, porque eram muito importantes pra mim, era parte de mim. Foram muito importantes naquele processo, naqueles anos ali em que eu tava perdida, basicamente. Então eu queria que eles fossem pra pessoas que também fossem enxergar essa importância neles. Quando eu fui me mudar, em 2023, hoje em dia eu percebo que eu devia estar em alguma espécie de surto. Porque era aquela época pós-pandemia, toda aquela loucura, tinha vindo de muita briga, foi um período bem conturbado, né? Esse período ali de 2020 até 2024, eu acho, ainda estava meio conturbado. E eu achava que a pandemia não tinha me afetado tanto assim. Mas hoje em dia eu percebo que sim, que tinha me afetado muito, porque hoje em dia quando eu lembro disso, de simplesmente doar meus livros, eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu tava louca. Como que eu tava em surto, só pode? Como que eu fiz isso? Mas no momento, eu não enxerguei dessa forma, eu me enxerguei como uma forma de transição. Eu ia deixar tudo pra trás pra uma vida nova, uma cidade nova, pessoas novas, uma faculdade nova. Então eu achei que esse momento, né, doar esses livros, não seria me desfazer deles, seria meio que passar uma espécie de transição para passar para um outro nível. E eu deixei esses livros para serem doados para pessoas que também liam, mas não foi isso que aconteceu. Na minha cabeça, eu tava doando livros que não eram os mais importantes, mas depois que eu cheguei aqui, né, nessa outra cidade que eu moro, eu percebi que muitos livros importantes, sim, eles não vieram comigo. E eles não estão lá, não ficaram na outra casa. Meus pais se mudaram também e deixaram esses livros lá. Não sei o que aconteceu, eles não sabem o que aconteceu. A minha mãe empacotou vários e mandou pra mim, mas eles não chegaram aqui. Eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. Esses livros se perderam totalmente. Inclusive, um dos que eu mais gostava, que é o Divergente, foi um dos primeiros que eu li, uma das primeiras coleções, que foi muito importante. Até hoje eu acho uma coleção muito importante, apesar de que eu não concordo com o final. Alguns livros vieram danificados, alguns livros chegou tipo Percy Jackson, que são, acho que se não me engano, 5 livros, chegou não sei cadê o resto. Acabou a minha coleção, ela acabou, ela dissolveu. Quando eu cheguei aqui, eu tentei não me importar muito com isso, eu tentava pensar, tudo bem, eles estão em algum lugar, eles foram doados pra alguém, eles vão ser importantes pra alguém, como eles foram importantes pra mim, e eu tentava me convencer disso. Mesmo que às vezes me lembrava disso, me sentia mal, eu tentava falar comigo mesma que tudo bem, é um novo começo, é uma nova vida, eu estou me tornando a pessoa que eu quero ser, a profissional que eu quero ser, e eu preciso me dedicar a isso. Até que as coisas, vocês já sabem, eu já falei em vídeos anteriores, as coisas não saíram exatamente como eu esperava. Tudo saiu dos trilhos e no começo do ano eu resolvi criar esse canal sem nenhuma pretensão. Então até hoje não tem um nicho definido, eu falo sobre várias coisas, sobre o que eu tô pensando, gravo alguns vlogs de coisas que eu tô fazendo, mas não tem um nicho definido, porque eu não sabia o que eu ia fazer, como que eu ia continuar com isso aqui, era só uma coisa que eu fazia em paralelo com a pós-graduação. Mas agora não tem mais pós-graduação pra eu fazer, e eu me vi perdida de novo. Totalmente perdida. Naquela época, 10 anos atrás, foram os livros que me salvaram. Tanto que eu tenho uma tatuagem que é exatamente sobre isso. E eu fiquei perdida naquela época, eu não sabia, e foram os livros que me salvaram, foram os livros que me deram a direção, que permitiram que eu mantivesse a minha sanidade mental por tempo suficiente para poder melhorar e encontrar meu caminho de volta. Se há 10 anos atrás foram os livros que me permitiram ver uma luz no fim do túnel, então talvez agora os livros possam fazer isso de novo por mim. Então eu decidi que agora o nicho desse canal é literatura. Livros, leituras,
filmes e séries baseados em livros ou não baseados em livros também, fantasias, distopias e tudo isso, porque é o que eu gosto. Isso faz parte de mim. E eu aceitei e reintegrei essa parte no meu ser, porque o meu propósito esse ano é me encontrar de novo, achar o meu caminho e me reintegrar todas essas partes de mim de volta na pessoa que eu sou, em quem eu quero me tornar. Eu não tenho um objetivo que nem eu tinha antes, um objetivo de me tornar uma pesquisadora. Hoje o meu objetivo é me tornar quem eu sou de verdade, o máximo possível, e usar o que eu posso para ajudar outras pessoas. Eu acho que pode ser a direção que eu tô procurando, o caminho que eu tô procurando de novo, pode ser os livros. Inclusive, eu já tô até pensando um próximo vídeo que eu vou fazer contando as minhas primeiras impressões lendo A Corte de Espinhos e Rosas. Espinhos e Rosas é o primeiro livro de Acotar, que eu nunca li. Desde quando lançou eu queria comprar pra ler, mas eu nunca tinha lido porque a série não tinha terminado ainda, né? Mas, pelo jeito, não vai terminar, que a autora já tem os livros aí pra lançar e falou que ainda vai ter mais, então eu comecei a ler, tem um dia, 24 horas que eu comecei a ler, eu já tô surtando, porque é muito bom. E eu tava sentindo muita falta dessa, sabe, de sentir essa sensação de novo lendo os livros, essa sensação de felicidade, de plenitude. Quero trazer algumas dessas histórias, das fantasias que eu li antes, que eu achei por um acaso, que eu não vejo muita gente falando, mas que eram muito boas. Então vou preparar, vou resgatar essas memórias, resgatar esses livros e trazer pra vocês, falar de outras coisas, comparar os livros com as séries e tudo mais, me aventurar em novos livros que estão hypados aí, inclusive, por exemplo, Quarta Asa, que já tá na minha lista pra ler. Também quero ler os livros de Off Campus para comparar, né, com as temporadas que vão lançar. E é isso. Então agora nós falamos sobre livros nesse canal. Se você gosta desse assunto, gosta desses assuntos literários, se você tem sugestões de vídeos, filmes e livros, deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos sobre isso, para acompanhar essa jornada. Me acompanhe no Instagram, no TikTok, que eu falo mais sobre vídeos. E é isso. Um beijo.